e o Libertad, que é já uma equipe da uma nova força do futebol sul-americano, há pelo menos 15 Nos últimos anos é a maior força do Paraguai. É quem mais chega, quem mais elimina times favoritos. Podemos dizer isso. Então, realmente é só pedreira. Palmeiras, Libertad, Estudiantes, que fez uma belíssima primeira fase, só perdeu na última rodada. Atlético Mineiro, que também só perdeu na última rodada. O Boca, River Plate ainda invicto. O Colón, talvez o time mais frágil, que não significa dizer que será fácil. E o Clube de Regatas Flamengo. E aí a gente tem Emelec, Atlético Paranaense, que conseguiu a classificação hoje com goleada, fez o que o Corinthians deveria ter feito. Vélez Sarsfield, o Tolima, Corinthians, Fortaleza, Cerro Porteño e o Tajeres de Córdoba. O campeonato ele é muito dinâmico. Ô, Júlio, desculpa de interromper, talvez a fase de oitavas de final, não estou dizendo tecnicamente porque é muito difícil a gente comparar, mas se você pegar nomes, é uma das fases de oitavas de final mais fortes no que se refere à tradição na Libertadores. A gente tem 4 argentinos no pote de cima e 2 no de baixo, né? São 6 argentinos. A gente tem 3 brasileiros em cima e 3 brasileiros embaixo, 6 argentinos, 6 brasileiros, 2 paraguaios, um em cada lado, embaixo, e aí temos um colombiano e um equatoriano, né? Completando esses 16. O Emelec não tem altitude, o Tolima não tem altitude, mas tem uma viagem muito chata para quem vai jogar lá, né? Ninguém tem altitude aqui, né? Ninguém corre o risco de ter que jogar na montanha. Tomás, se você olhar para o segundo pote, você vai falar assim, ninguém quer pegar o Corinthians. Agora, o Atlético Paranaense hoje, daqui um mês é outra história. Hoje, eu prefiro pegar o Corinthians do que o Atlético Paranaense. Porque os times do Felipão são uma mala em mata-mata. E o Corinthians não tá. O Corinthians não mostra ter encontrado um caminho ainda. Melhorou, piorou, melhorou, piorou. Fortaleza é um time muito chato de enfrentar. Tolima, muito chato de enfrentar. Vélez está em alta, está subindo, trocou de técnico. Olhando pelos de cima ali, quem eu gostaria de enfrentar hoje? Possivelmente Emelec ou Cerro Porteño. Emelec, Cerro Porteño e Tajeres, né? São os 3 aqui que eu acho que são os 3 preferidos, se eu estivesse no ponto de vista lá de cima. Estando no ponto de vista de quem está aqui embaixo, tem que ser o Colón, né? Colón e Libertad. Mas você sabe, Júlio, você tá elogiando o Atlético Paranaense, né? E eu concordo com você. Se, por exemplo, o Corinthians der uma sorte, que seria uma sorte, mas do tamanho da Neoquímica Arena, de pegar o Libertad ou o Colón. Mas vamos... Não garante nada, hein? Pegar um desses não garante nada, não garante nada. O Corinthians já foi eliminado nas oitavas pelo Guarani do Paraguai, pelo Colo-Colo numa fase ruim, apesar do Colo-Colo ser um gigante do futebol chileno. Mas, enfim, eu prefiro hoje pegar o Libertad do que o Atlético Paranaense. O Libertad termina à frente do Atlético Paranaense, mas eu acho que o Atlético Paranaense termina a primeira fase mais em alta do que o... Não, sim, do ponto de vista de quem está em cima. Sim, em cima desse seu comentário. E esse chaveamento, ele vai permitir que realmente seja uma vantagem terminar na primeira colocação. Só se, por exemplo, o Palmeiras pegar o Atlético Paranaense e o Corinthians pegar o Colón, a gente vai falar, putz, o Palmeiras ficou em primeiro, melhor campanha, e vai ter um adversário, na teoria, talvez mais difícil do que o Corinthians, que não conseguiu ganhar do Always Red. Mas é difícil isso acontecer, porque são, teoricamente, quase todos, a gente pode dizer que estão abaixo dos times que se classificaram. Eu, no lugar do Corinthians, vamos falar com o ponto de vista do Corinthians, que é o time principal da noite hoje, né? Eu, no lugar do Corinthians, não gostaria de enfrentar de jeito nenhum Palmeiras, River e Flamengo. Eu acho que contra esses 3, nesse momento, contra Palmeiras e River, nesse momento, o Corinthians não tem chance. Nesse momento. Contra o Flamengo tem, mas aí tem uma história, né? Muito difícil. Pro Corinthians é sempre muito difícil enfrentar o Flamengo. O Atlético, eu acho que está muito instável, o Atlético é um time ganhável hoje, o Estudiantes é ganhável, o Boca, a gente acabou de ver que é ganhável, o Libertad, o Colón. Acho que mais Palmeiras, River e Flamengo, acho que seriam 3 adversários para o Corinthians, que possivelmente significariam fim de linha nas oitavas de final. Tudo no campo da teoria, né? De repente você pega o Estudiantes, né, que fez uma belíssima primeira fase, e daqui a um mês o Esporte ainda, enfim.